Eu quero saudar os meus queridos irmãos mais uma vez com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez ao vivo com o nosso canal, que é o canal da Palavra de Deus, e hoje nós adotamos aqui um tema muito importante. É possível servir a Jesus sem ir à igreja? É possível servir a Deus sem congregar? Esse é o tema que nós vamos usar hoje aqui no canal da Palavra de Deus. Desde já eu quero estar pedindo a você que está aí nos vendo agora que você permaneça conosco até o fim dessa programação. Quero estar pedindo a você também, você que pode, você que gosta da Palavra de Deus, você que tem alguma pessoa que você quer alcançar através da Palavra de Deus, eu quero estar pedindo a você que você venha estar compartilhando esse vídeo com essa pessoa agora, e que essa Palavra de Deus vai alcançar muita gente, e até que é um tema muito importante. Então o tema que nós escolhemos vai estar no Salmo de número 122 e no versículo de número 1, que diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus queridos, esse tema foi escolhido porque uma pessoa me disse que é possível servir a Deus sem ir na igreja. Então o que eu quero dizer aos irmãos aqui com esse vídeo é o seguinte: você, meu querido e amado irmão, que nos vê aqui agora, talvez você às vezes tenha esse mesmo pensamento, que é possível servir a Deus em casa sem precisar ir à igreja, sem precisar encontrar os irmãos. Eu quero dizer ao irmão que esse não é um ato muito correto para um bom evangélico, que se diz servo do Senhor, que se diz ter comunhão com seus irmãos. Nós vemos que o bom católico, o bom praticante, ele vai sempre à igreja. Nós vemos que o bom evangélico, o evangélico praticante, ele está sempre na igreja. Por que não dizer também as outras religiões, como os espíritas, que o espírita que tem uma fidelidade para com a sua religião, ele também está sempre ali, congregando ali na área, onde está agora situado ali o seu culto. Nós vemos também que, até mesmo porque não dizer em outras áreas, que o bom jogador de futebol, ele é um ótimo jogador. Por quê? Porque ele treina, porque ele participa dos treinos. Não tem como ser um bom jogador de futebol sem ser praticante. E talvez você que está nessa situação, que acha que pode servir a Deus em casa, que você pode servir a Deus sem congregar, às vezes você vai ter aquele pensamento de João, capítulo de número 4, versículo de número 23, que fala a respeito daquela mulher que estava lá no poço, que ela perguntou a Jesus aonde se deveria adorar. Se era em Jerusalém, ou se era em Samaria, ou se era dentro do templo, ou se era fora. Mas ali a questão era o seguinte: a pergunta daquela mulher não era sobre congregar. A pergunta daquela mulher era sobre adorar. Adorar é diferente de congregar. Adorar, você pode adorar em qualquer lugar. Foi como Jesus disse, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Ali ele estava falando de adorar. Agora, congregar é outra coisa bem diferente. A palavra congregar significa reunir, e em algumas traduções vai dizer assembleia. E a palavra assembleia muitas das vezes também é usada no termo como sinagoga, vem da palavra sinagoga, que significa reunir. Então aqui, queridos, nós vemos que a palavra de Deus, ela não dá base bíblica para uma pessoa servir a Deus em casa sem congregar. Que o verdadeiro cristão praticante, ele é uma pessoa que congrega na casa de Deus. Por exemplo, meu querido e amado irmão, você que está me vendo agora, é possível uma pessoa que não congrega na igreja, uma pessoa que não frequenta os cultos, é possível essa pessoa evangelizar alguém? Tem como essa pessoa ganhar uma alma para Jesus, passar ensinamentos para essa pessoa a respeito da palavra de Deus, sem fazer com que essa pessoa venha congregar? E como um novo convertido vai servir a Jesus sem ir à igreja? Porque uma pessoa que se converte, que aceita Jesus há pouco tempo, ela precisa estar constantemente aos cultos para ela aprender da palavra de Deus. E não tem como essa pessoa ser um novo convertido e continuar firme na fé sem congregar na igreja.
Agora você talvez esteja aí pensando comigo, você que às vezes não serve a Deus na igreja, que você diz que serve a Deus em casa, você agora pode ter alguma pergunta para mim nesse momento. Quais versículos você tem para me apresentar que é preciso congregar na igreja? Já vou estar agora mostrando para você, vai estar aparecendo aí na tela o versículo, né, bem explicado. E vou estar mostrando para você os versículos agora na Bíblia Sagrada que diz que sim, que é necessário congregar. O primeiro versículo está em Hebreus, capítulo de número 10 e versículo de número 25, que está escrito assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O outro versículo que nós temos no Antigo Testamento agora, Sofonias, capítulo de número 3 e o versículo de número 18, que está escrito assim: os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. E por que também agora não dizer, meus queridos e amados irmãos, que a maior manifestação de Deus de todos os tempos foi em meio ao povo quando estava congregando? Por exemplo, o batismo com o Espírito Santo lá em Atos 2. A palavra de Deus nos diz que quando aquele povo agora recebeu o Espírito Santo, falaram em várias línguas, né, que é o sinal ali do recebimento do batismo do Espírito Santo. E a palavra de Deus também ela vai nos dizer que quando aquele povo agora, né, se converteu, a Bíblia nos diz que Pedro, naquele dia que fez aquele sermão, ele ganhou quase 3.000 almas. E a Bíblia nos diz que eles continuaram firmes, congregando no partir do pão. Ou seja, o Espírito Santo desceu ali no meio deles quando eles estavam reunidos e congregando. E também, para encerrar agora esse vídeo, para não ficar muito longo, nós vemos também que Paulo ele vai mencionar a igreja como corpo de Cristo. Se você faz parte do corpo de Cristo, você não pode estar desunido, você não pode estar separado. Porque a palavra de Deus ela nos mostra que quando é servida ali a ceia, quando é partido o pão, quando vai participar do vinho, é um símbolo de comunhão com a igreja, é um símbolo de comunhão com os irmãos. Você vê que Jesus ele não partiu o pão sozinho. Jesus ele não partiu ali, não tomou o vinho sozinho, mas tomou quando estava congregando juntamente com os seus discípulos e aqueles que eram mais próximos a ele. Então aqui pela palavra de Deus nós vemos, né, o ensinamento firme que a palavra de Deus nos dá, que é necessário congregar. E também tem o Salmo de número 133, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então a palavra de Deus ela nos mostra que sempre ali Jesus ele mostra que é necessário estar em união. O arrebatamento, meus queridos e amados irmãos, é um tipo de reunião para congregação. Nós vemos que Jesus ele preparou uma cidade para morar, para congregarmos, para morarmos juntos, né? Nos reunirmos. A adoração a Deus ela é feita em grupo. Nós vemos que os anjos no céu adoram a Deus em reunião, em congregação, unidos. Então a palavra congregar significa unir-se. Não devemos ficar separados dos nossos irmãos. E trazer aqui uma explicação aos irmãos, né, que nessa fase agora ao qual nós estamos passando, né, essa crise agora dessa pandemia, às vezes temos que ficar um pouco afastados sim, né, para poder, né, nós obedecermos às regras e evitar, né, que essa pandemia se espalhe. Mas depois que essa pandemia ela acabar, com certeza, né, os irmãos ainda continuarão se reunindo, continuarão congregando, porque é necessário e a palavra de Deus ela nos ensina assim. Então, se você quer ser um bom cristão, um bom praticante da palavra de Deus, que você venha congregar, que você venha ao culto e que você possa dizer, como no Salmo de número 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E desde já eu agradeço a oportunidade e que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Eu agradeço pela atenção e agradeço aos irmãos também que curtem, compartilhem. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.